Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são o valor de pensamentos elevados e ver a lei da abundância com o coração. Uma pessoa que trabalha a mente diz por que ela não consegue manter um pensamento de ordem elevada e espiritual quando está em alguma atividade física mais intensa. Mesmo que se queira manter um pensamento elevado, mesmo que se tenha essa intenção, isto não é permanente, isto é intermitente. E isto sempre se alterna com pensamentos medíocres, com coisas comuns. O que se pode conseguir, em geral, é um nível médio de bons pensamentos. Mas o pensamento elevado todo o tempo não é possível. A natureza humana não é completamente perfeita, então é preciso alternar com pensamento comum e de boa qualidade, não se espera. Então, se a gente tem uma média de pensamento que não seja negativo, então aí pode-se conseguir picos de pensamento elevado. E quando nós nos encontramos num desses picos, quando nós nos encontramos nesses momentos mais elevados, então cultivá-los e procurar não descer dali. E aqui uma pessoa está observando que neste momento muitos estão passando por provas internas. E essas provas internas se refletem na nossa parte externa, que se torna muito vulnerável. Porque essas provas internas são uma forma que o ser encontra para mudar a parte externa da pessoa. E então aqueles pontos mais vulneráveis realçam, ressaltam durante estas provas. Mas é preciso ter fé e aí isto vai amenizando. Mas veja, a pessoa que está passando por estas provas e que vê os pontos dela muito vulneráveis, ao mesmo tempo ela está aprendendo a ver o próximo, a ver os outros seres pelas suas qualidades e como seres internos, e não só como pessoas físicas, e não só pessoalmente. Então esta mudança na forma de ver já é produto, já é uma consequência de provas internas que estão sendo vivenciadas e que estão sendo transcendidas. Cada um tem suas provas internas. E com isto, a pessoa tem sentido muita necessidade de se transformar urgentemente. É sinal que essas provas internas estão trabalhando, estão fazendo um trabalho bastante profundo e ela está sentindo cada vez mais a necessidade de se transformar aqui fora também. E esta pessoa que conhece bastante aquilo que chamam de enxaqueca, ela descobriu em um momento de quietude que a enxaqueca vem quando há incoerência nos pensamentos. Isto é,
quando um pensamento briga com o outro. Isto pode acontecer normalmente em certos momentos, e isto, segundo o que ela descobriu, produz a enxaqueca. Era como se os pensamentos para ela aparecessem como ondas elétricas no cérebro, e quando eles não são coerentes entre si, é como se dessem curto-circuito, como se dessem pequenos choques. E isto seria a razão da enxaqueca. Então, para ela, não adianta tomar remédio, não adianta fazer tratamento, não adianta fazer acupuntura, porque já lhe foi dito que isto se resolve com a coerência dos pensamentos. Isto é, quando ela quiser uma coisa, ela querer mesmo. Não ela querer com pensamento e vir um outro dizer que não quer. Ou ela decidir uma coisa com pensamento e vir um outro pensamento decidindo uma outra. É isto que precisa acabar para que não apareça enxaqueca. Isso deve ser útil para muitas pessoas. E também, num momento de interiorização, esta pessoa entrou em contato com uma informação muito interessante a respeito da lei da abundância. Lei da abundância, não é, como vocês sabem, é uma lei que garante que tudo o que é necessário manifesta e tudo o que é necessário acontece, desde que seja para que o plano evolutivo se cumpra. Então, muitas vezes, nós não contamos com abundância, ou começam a faltar coisas, não só coisas materiais, mas começam a faltar também coisas de outros tipos, que não são só materiais. Sempre que há uma falta, sempre que não há abundância, é porque o plano evolutivo não está sendo cumprido naquele ponto, naquele momento ou naquele setor. Porque quando nós estamos buscando cumprir o plano, nada falta. Não só nada falta, mas como as coisas até vêm um pouco mais do que aquilo que é necessário, como prova, para ver o que você faz daquilo que vem a mais. Para ver se você, com seu discernimento, aprende a distribuir, aprende a doar, ou aprende a empregar em coisas que você não esperava que pudesse suprir. Por abundância, no sentido espiritual, não é? Nós entendemos as coisas que chegam, as coisas que vêm, não exatamente em quantidade, mas naquela qualidade que é necessário. Então, por exemplo, uma abundância de amizades, não são muitas amizades, mas de baixo nível. Uma abundância de amizades são as amizades de qualidade, são aquelas amizades que nos fazem evoluir. Mas para isto, precisa que a gente queira evoluir. Senão não aparecem os amigos para isto. Parecem amigos que são atraídos por outros motivos. E para que não falte nada, em nenhum campo, para que nós estejamos dentro desta lei e para que tudo seja suprido, a regra é que você busque, em primeiro lugar, o seu centro interno e não aquilo que você pensa que está precisando. Porque nós podemos sair em busca de coisas que precisamos, mas isto não é bem a lei espiritual, não. Isto aí é a lei humana, isto é a lei material. Você precisa de uma coisa, você vai buscar. Mas no campo espiritual, você tem que buscar primeiro o centro da tua consciência. Isto é o que você está buscando em primeiro lugar. Você está procurando é aquele centro na sua consciência, na sua vida, no seu ser,
aonde tudo é conhecido, tudo é sabido, tudo é regulado. Então, a partir daí é que vem a lei da abundância. Porque se nós saímos atrás de coisas, nós podemos estar perdendo tempo e gastando energia saindo atrás de coisas que não são essenciais e que para nada servem, ou não servem para aquele tipo de evolução que nós temos que fazer. Poderá servir para outras coisas, mas não para nós estarmos evoluindo e em sintonia com o plano evolutivo. Então, se você busca primeiro este ponto interno, esta parte interna do teu ser, o centro da tua consciência, tudo o que é realmente necessário não tem como não chegar, porque isto é uma lei. Agora, isto não acontece, isto não pode acontecer dentro desta lei, não pode acontecer se você precisa de alguma coisa realmente, mas se você tem preferências, ou se você tem gostos pessoais, então esta lei não pode agir, esta lei não pode acontecer, esta lei não pode atuar. Para que ela atue, precisa que você esteja realmente buscando dentro tudo o que você precisa, seja espiritual, seja moral, seja material, dentro, primeiro. Isto é o primeiro ponto. E o segundo, que você se volte lá para dentro, mas que você não tenha nenhuma preferência, que você não tenha nenhuma tendência, nenhum gosto pré-estabelecido por aquilo que deve chegar. Porque senão o que vai chegar por outras vias, não pela lei da abundância. Então, se você necessita de um veículo para fazer o seu trabalho, se você precisa de um carro, de um trator, se você precisa de uma coisa destas, a marca do carro, a marca do trator, onde você vai comprar, quanto custa, se tem estofamento, se não tem, isto tudo vem depois. Então, você precisa buscar dentro o que você precisa. Parece que você precisa de um carro, parece que você precisa de um trator. Essa é a aparência. Pode ser até que precise, mas quando vem um sinal, você precisa disso, você esquece isto e vai lá para dentro, vai para o centro da tua consciência, vai lá para o reino da abundância. Sem pensar na coisa física, sem pensar na coisa material, sem pensar na coisa específica. Porque você pode pensar que está precisando de um carro e de repente você está precisando de outra coisa, não de um carro. E você pensou que estivesse precisando de um carro. Então, de repente, é de outra coisa que você precise e não daquilo. Agora, quem sabe isto é só a lei da abundância. É só a manifestação espiritual é que sabe o que você realmente precisa. Agora, se você realmente precisa de um carro, e se está claro que você precisa de um carro, você fique na lei da abundância e fique ligado a esta lei da abundância, isto é, vai acontecer o que for necessário para você participar, para você servir ao plano evolutivo. A última coisa é a marca do carro. A última coisa é quantos assentos, quantas portas. Isto é a última coisa que chega. Se o carro já não chegar com tudo isto, sem você pensar em nada, sem você ter que pensar em nada, o carro já chega pronto, com as portas que você precisa, com os pneus, chega tudo com a marca, e você não sabe nem por quê que aquilo chegou assim. Você vai ver depois, quando você começar a usar o carro, eu estou dando o exemplo do carro, mas isso serve para qualquer coisa dentro desta lei. Então, quando você começar a usar o carro, aí você vai ver que aquele era o carro perfeito, mas só depois. Agora, se você tem uma ideia de como deve ser o seu carro,
Ou se você gosta de um tipo de carro e não gosta do outro, aí isto tudo pode predominar. Isto tudo pode predominar, mas quando o carro chega, não pode acontecer uma coisa tão perfeita. Porque chegou uma coisa que você gosta. Chegou uma coisa como você queria. Mas isto não é garantia de que chegou o certo, de que chegou aquilo que estava dentro de um plano perfeito, que chegou aquilo que era realmente o que você precisava. O que você precisava para o serviço, que você precisava para a sua evolução. Porque as coisas chegam, é para a nossa evolução, não é para o nosso gosto, e nem para a nossa satisfação. Dentro desta lei, as coisas chegam pela nossa verdadeira necessidade, dentro de uma lei evolutiva, na qual você tem que estar inserido, e na qual você tem que ter todos os recursos para ir evoluir. Então, esta lei da abundância, ela pode ser vista assim, em parte mentalmente. Então, nós estamos vendo a lei da abundância mentalmente. Agora, se quisermos conhecer a lei da abundância pelo coração, se quisermos ver como é isto do ponto de vista do coração, então aí você tem que ir para o centro do seu ser e não pensar em nada. Porque aí você vai ver isto ser aplicado, isto chegar com toda a energia do coração. Com toda a energia do coração quer dizer você já preparado para receber uma coisa e usá-la bem. Isto só com a energia do coração. Com a mente não se consegue. Por mais ordenada e programada que esteja a sua mente, quando chega a abundância, você precisa do coração. Porque a abundância, como a palavra está dizendo, é algo que chega em abundância. É algo que chega pensando em todos, não só em você. Senão seria abundância. Seria uma coisa ridícula, pessoal e mesquinha, se chegasse só para você, deste plano espiritual. Então, o que chega deste plano espiritual, embora pareça só para nós, não é. Porque a abundância não é só para um. Então, o que chega do plano espiritual, mesmo uma alegria. Se a alegria chega abundantemente do plano espiritual, toda aquela alegria não cabe em você. Mas ela vem abundantemente, que é para você não ter nenhuma desculpa para não doá-la para os outros, para não distribuí-la, para não irradiá-la, para não deixá-la à disposição de todos. E assim é tudo que vem pela lei da abundância. Então, o que vem por esta lei, vem para aquilo que você pensa que necessita, mas aquilo vem também dentro da lei evolutiva, que é para que você tenha meios para colaborar com a lei evolutiva, para você colaborar com a evolução de outros também através daquilo. Então é importante a gente estar coligado com esta lei. Então, é muito importante se saber isto, porque há muitas pessoas que oram, que rezam, quando precisam de alguma coisa. E se você reza, se você ora, se você pede, se você vai buscar, pode acontecer, isto tudo pode chegar. Agora, não chega desta forma. Chega com outra energia, por outras vias, mas não assim. Não desta forma que você, no fundo, não sabe explicar como é que isto acontece. Porque, na realidade, ninguém está também preocupado com isto. E aquelas pessoas que acham que precisam de alguma coisa, seja o que for, teriam que pensar nesta lei. Teriam que se pôr diante desta lei. Mas tem esse ponto que não é muito normal, que é a gente não ter preferência. A gente não ter preferência, a gente não ter tendência para isto ou para aquilo, e não ter gosto pessoal pelas coisas, porque isto trava o fluir da lei. Isto impede que as coisas fluam desta forma
tão livre. Isto é a lei da abundância vista com o coração. Então, quando você começa a ver se você vai comprar uma coisa, está precisando de uma coisa, se você gostaria que fosse assim ou assim, você vai comprar uma roupa. Se você queria que fosse azul ou queria que fosse amarelo, então você acabe com isto. Precisa acabar com isto, que é para a coisa chegar. A coisa chegar e ser evolutiva. Ser evolutiva não é só a coisa em si. Ser evolutivo é como a coisa chegou, como a coisa veio parar na sua mão. Se foi evolutivo para quem te deu, se foi evolutivo para quem trouxe, se foi evolutivo para quem fez, para quem fabricou, tem que estar dentro do plano evolutivo tudo isto. E para isto funcionar, para isto completar, para isto fechar um ciclo, de forma que no espírito, não aqui, no espírito seja evolutivo para todos, precisa que você não tenha realmente preferência por nada, nem gosto por nada, mas que você apenas esteja se entregando a esta manifestação, se entregando a esta lei da abundância e deixando que ela haja. E aí você vai ver como as coisas se transformam. Você se transforma, as situações se transformam. Isto acontece, é tudo no coração, não é na mente, não. E uma pessoa diz que ela tem uma atividade profissional no comércio ligada à pesca. E se essa atividade prejudica o seu ser na sua evolução espiritual, fazendo com que ele adquira karma com o reino dos peixes. Em geral, as nossas atividades profissionais acompanham o desenvolvimento da nossa consciência. Então a gente vem para a encarnação com um destino básico e aquilo que está destinado para nós em matéria de trabalho no mundo corresponde à nossa consciência naquele momento. E depois, durante a encarnação, se a consciência vai se ampliando, se a consciência vai desenvolvendo, então nem sempre aquela atividade profissional é adequada, porque essa atividade externa deve acompanhar o desenvolvimento da consciência. Então, muitas vezes numa encarnação, acontecem adaptações nas nossas atividades profissionais ou nas nossas atividades externas. Se a consciência desta pessoa não permite mais que ela lide com pesca, então ela certamente será colocada numa outra atividade. Mas isto teria que ser regulado pelo eu interno e a pessoa está livre para estar em qualquer atividade. A pessoa deveria estar disposta a fazer aquilo que tivesse que fazer, que é para facilitar esta troca de coisas que às vezes vieram predeterminadas. Porque se nós somos flexíveis, se nós não temos uma preferência na nossa atividade externa, então é mais simples, no jogo kármico, é mais simples para as energias estarem nos endereçando para aquilo que internamente nós estamos mais naquele momento necessitando de fazer. E aqui uma pessoa pergunta: de que maneira estaremos cuidando do nosso inconsciente? Que importância há em se viver mais nesse nível inconsciente? Bom, nós vivemos no nível inconsciente. É que nós não temos consciência do que se passa ali. Ninguém está separado do inconsciente. Nós estamos no inconsciente também. É que nós não estamos conscientes de que estamos ali. E este é um nível de vida, esse nível inconsciente, do qual nós deveríamos esperar com muita fé que dele emergisse as coisas mais positivas para nós, do inconsciente, que dali emerja a guiança para nós,
que dali emerja a orientação para nós. Então nós temos que ter fé que lá dentro deste inconsciente está o que nós precisamos, está o que nós temos que conhecer. Então, muitas vezes nós estamos diante de um fato concreto que nós acreditamos que é real, né? Todo mundo acredita que estas coisas aqui são reais. Então, isso está tudo na sua frente e você então olha para dentro e diz, não, o real está lá. O real está lá dentro. Está lá onde eu não vejo, aonde eu não compreendo, aonde eu não estou conscientemente. É lá que está o real. É assim que aquilo vai emergindo. É assim que aquilo vai se manifestando. Ele vai se projetando nas coisas aqui fora. Então começam a acontecer coisas na vida que são totalmente imprevisíveis, que você não sabe de onde saíram, veio de lá, veio do inconsciente. E aqui uma pessoa, quando ela precisa resolver um assunto, ela pergunta para o seu ser interno e aquilo que vem faz ela fazer coisas erradas. Não, desculpe, é porque você quando pediu não atingiu um nível real ou porque aquilo se manifestou e você não compreendeu, você compreendeu outra coisa. Mas não há nenhuma possibilidade, não existe isto do nosso mundo interior mandar uma mensagem errada. Isto não existe. Ou você não entendeu, ou você entrou em contato com um nível intermediário, com algum núcleo escuro lá dentro. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. E em Nova Friburgo, informações no endereço Rua Ernesto Brasílio, 14, Sala 307, Edifício Central, Centro.